Olá, seja bem-vindos ao Troca de Pensamentos e hoje eu queria conversar com você sobre o livro de Gênesis. Vamos conhecer um pouco mais deste livro, o primeiro livro da Bíblia. Então não saia desse vídeo e vamos juntos conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Bom, o livro de Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia, como eu falei, e ele faz parte dos Pentateucos, que são os 5 primeiros livros. Ao que tudo indica, o que os estudiosos afirmam, as tradições judaicas nos diz que o autor de Gênesis foi Moisés, por volta de 1400 anos antes de Cristo. Em Gênesis trata de tudo: o início da família, o início da terra, o início dos animais, o início dos seres humanos, das nações, de tudo. É o princípio. Assim como um dos significados da sua palavra, Gênesis, é no princípio. Muito se discute qual é o correto, no princípio, em princípio. A palavra hebraica, ela traz essas duas versões. Existem todo um estudo sobre qual é o correto, mas eu não queria me ater a isso. Vamos considerar que é no princípio, certo? Então, no princípio, lá no princípio, diz sobre toda a criação. Deus, ele nos conta como foi essa criação, quando ele criou Adão, quando ele criou Eva, e aí por aí vai todo o início da nossa história, certo? E aí o que mais nós vemos aqui em Gênesis? Nós temos os principais personagens que nós podemos ver aqui: é Adão, é Eva, Caim, Abel, Abraão, Isaac, Jacó, José. Então nós vemos o primeiro homem, a primeira mulher, quem ele usou para salvar os animais, pois nós vemos a história. Então, resumidamente, assim, amplamente, o início aí para vocês entenderem Gênesis é esse. Então esse é o contexto histórico. Nós podemos ver aqui que a Tora, que é um termo para a lei, ela foi dividida. Então ela foi das gerações aqui, que foi o que foi gerado, foi Gênesis, certo? E aí o que nós podemos ver é que nos primeiros capítulos, do 1 ao 11, conta a história primitiva. Já do 12 ao 50, nos retrata a história patriarcal, aonde foca mais ao pacto em que Deus fez com Abraão e seus descendentes. E aí também vem sobre a permanência dos israelitas na terra. Esse é o contexto, macro em que se encontra Gênesis, onde fala do início e das promessas de Deus para Abraão e sua descendência na terra, que veio até hoje chegarmos em nós, em Jesus. Nós podemos ver uma linhagem, explico em um outro vídeo, de até chegar em Jesus. Aqui em Gênesis nós vemos a criação da vida humana. Como eu falei anteriormente, o primeiro homem e a primeira mulher criado por Deus, que foi Adão e Eva. Eva, que nasceu da costela de Adão, quando nós vemos logo aqui no início. E aí eles dão toda a descendência. Vem Caim, vem Abel. Mais pra frente eles têm outros filhos. E aí começa toda a descendência. E aqui também nós podemos ver que por causa deles o pecado se instaurou na terra. Pois Deus, ele adverte a Adão que ele poderia comer de todos os frutos daquele jardim onde ele estava, menos da árvore da sabedoria. Através de uma serpente, o inimigo agiu e Eva, ela levou o alimento, o fruto, ao Adão. E aí, depois que eles consomem esse fruto onde eles eram proibidos de consumir, eles perdem a liberdade, eles perdem a inocência, e através disso o pecado, ele começa a existir na terra. E a intenção de Deus, a partir do momento em que ele criou Adão e Eva, foi para que nós possamos viver em comunidade. Nós, seres humanos, nós somos feitos para viver em comunhão com os nossos irmãos, viver em comunidade, levando e pregando a palavra de Deus e sermos felizes através daquilo que Deus tem nos dado. E aí, através de nós, através de toda a descendência, Jesus, ele traz a promessa de que nós seríamos abençoados e poderíamos trazer frutos à terra. Gênesis, então, ele trata sobre esse início dessa família, ele trata sobre o início do pecado, sobre o início das promessas de Deus para as nossas vidas. E aí, como eu falei também,
Deus trata aqui sobre o pacto que ele fez a Abraão, que ele poderia, através de Abraão, abençoar todas as nações. Assim como nós hoje também somos luz para abençoar a vida das pessoas e Jesus quer nos usar para sermos luz nas nações. Essa foi a promessa em que Deus fez com Abraão. E aí, através disso, ele reinou durante muito tempo. A contribuição que Gênesis tem para a história, para a Bíblia, é justamente entender de onde nós viemos, para onde nós vamos, como nós fomos criados, como o pecado se instaurou na terra e como Deus fez todas as coisas, desde a vida humana até a vida dos animais, das espécies, das plantas, tudo, dos mares, do sol, da luz, da lua, dos céus, das trevas. Nós podemos ver aqui em Gênesis e traz todo já o início da lei que faz a parte da Tora. Resumidamente, é isso. Nós podemos, claro, nos aprofundar muito mais neste livro. Então, não perca tempo. Copia o link do vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos todos juntos conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, da onde veio. E vamos juntos ser abençoados pelo Espírito Santo. Um abraço, até mais. Que Deus te abençoe e até breve.